Guardas civis metropolitanos, Fiuza, foram filmados dando um mata-leão em um professor de educação física durante uma abordagem em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Nas imagens que circularam nas redes sociais, é possível identificar Felipe Francisco, de 27 anos, discutindo com a equipe da Guarda Civil Metropolitana e logo em seguida sendo segurado por 4 agentes. Em um momento do vídeo, um dos guardas é visto dando esse golpe no pescoço, que meio que enforca, né? Pode até apagar, levar à morte, o mata-leão no jovem. O caso aconteceu em uma quadra poliesportiva. Francisco afirmou que estava dando um treino individual de futebol quando os agentes chegaram em uma viatura e deram um ponto final em uma aglomeração que ocorria na quadra vizinha. De acordo com Francisco, a viatura foi embora, mas chegou um segundo veículo da GCM, da Guarda Civil Metropolitana, cerca de 15 minutos depois. E a equipe pediu para ele dar um ponto final, parar com o trabalho físico por ali, porque o treino estava desobedecendo o decreto municipal que não permite atividades esportivas até sexta-feira. O resultado a gente acompanha agora. Dá uma olhada em como foi a abordagem. Não vale nada. Aqui, ó, tentando pegar no celular na minha mão aqui, ó. Agredindo o trabalhador, ó. Aqui, ó, se aproximando. Felipe, não resiste não, velho. Eu sei, porque tá reagindo. Irmão, faz favor, você viu o bololô que já deu lá em São Paulo, vocês vão continuar com esse bagulho de enforcar? Vocês têm certeza, vocês viram. Vai continuar desse jeito ou você quer a bola? Covardes, covardes, covardes. ouvindo, Felipe? Vocês são covardes, agredindo o trabalhador. Ô, meu querido, você é figura pública. Eu tenho direito de filmar. Eu tô filmando ali. Vocês são figura pública, eu tenho direito. Eu tenho direito. Vocês são covardes. Irmão, por favor, você sabe que eu tenho direito de filmar, que vocês são figura pública. Obrigado. Tem que trabalhar, mano. Ele tá tentando explicar desde o começo, porra, pra não chegar nesse ponto, velho. Não, chega pra trás, deixa eu fazer o serviço. Você quer filmar por de longe. Quer filmar por de longe, não atrapalha. Então você dá uma licença, por favor. Isso. Oh, para com isso, mano. Para com isso, por favor, velho. Tá tentando te explicar desde o começo. Para com isso, caramba. Eu vou embora, eu preciso dar aula, velho. Para com isso, eu vou embora, caramba. Você vai numa boa. Você vai ficar numa boa? Então solta o braço. Solta o braço, você vai numa boa. Eu vou. Gente, até quem assiste fica agoniado, hein, Fiuza? Olha, tenho feito reiteradamente a pergunta aqui: onde estão os humanistas de plantão? Esses que passam aí décadas vivendo disso, dizendo que o país está ameaçado por uma ditadura, denunciando violência policial muitas vezes existente. Onde estão eles agora? Onde estão as ONGs? Onde está a Anistia Internacional? Nós estamos dentro, evidentemente, de uma situação em que o pretexto de segurança sanitária, porque, atenção, isso aí não é segurança sanitária. E aí eu gostaria de ver a responsabilização e a eventual punição dos responsáveis, porque até aqui onde nós vimos, como nós acompanhamos, uma pessoa sozinha no local público, ao ar livre, ela não está colocando ninguém em risco. Ela não está colocando ninguém em risco. Agora, vamos que você tenha um decreto, como é o caso em Ribeirão Preto, né? Você tem um decreto que não permite esse tipo de conduta. Ok. E por que você vai, com base em quê? Com base em que tipo de risco? De acordo com a ciência, pode usar o OMS, a referência que você queira. Com base em que tipo de risco patente e manifesto à vida alheia, você emprega a violência dessa maneira covarde que nós estamos assistindo ali? Onde está a demonstração? Onde está a salvaguarda para o uso da força brutal dessa maneira? Vários homens armados sobre um único cidadão sendo violentado. Onde é que está a constatação, a informação de que isso aí é necessário por conta das medidas de segurança sanitária? Não está em lugar nenhum. Então, nós vimos isso acontecer nesse episódio, Adriana, e vimos, infelizmente, uma coleção de episódios. E é o seguinte: a maioria é contra mulheres. Recentemente, no Rio de Janeiro, num desses decretos estúpidos que fecham a praia, decreto estúpido. Se a humanidade não caminhar para total insanidade e irracionalidade, ela vai responsabilizar.
essas autoridades que fecharam praia, o lugar onde a população poderia buscar a sua saúde de maneira organizada, se as forças de segurança fossem usadas para organizar pedagogicamente, mas nunca foram. Nunca foram. Nós vimos, sim, aglomerações, por exemplo, na periferia, em bailes, que as forças de segurança não entram, não foram lá. Nós vimos aglomeração em transporte, como reiteradamente eu faço aqui a referência, e não há absolutamente nenhum ato. Como é que você vai justificar uma brutalidade dessa contra um cidadão ao ar livre? Pois bem, praias, praças, diversos lugares onde a população poderia e deveria buscar a sua saúde foram fechadas numa renúncia total das autoridades pelo critério, uma renúncia ao critério, uma renúncia à sua responsabilidade de organizar a sociedade. Então jogaram todo mundo para os porões, para dentro da sombra, para dentro do vagão, não foi isso? E aí pode até aglomerar, só não pode andar sozinho na praia. Nós vimos uma mulher aqui com a guarda do Eduardo Paes, capturando, a palavra é essa, capturando uma mulher, arrancando ela da sua bicicleta e jogando violentamente dentro de um camburão, de um carro aí, para a televisão filmar, para dizer que aquilo salva vidas. E a gente não acompanha, até hoje não acompanhamos, a devida revisão desses fatos. Todos esses agentes públicos precisam responder por esses atos. Eles precisariam comprovar a necessidade do emprego, não vou nem dizer eufemisticamente da energia, do emprego da violência, com base em decretos autoritários, ditatoriais, toque de recolher e este mandamento aí latente que infelizmente se consagrou não só no Brasil, que é o seguinte: quem está andando ao ar livre pode levar pancada, pode apanhar, né? Isso está, sabe o que acontece, Adriana? Isso está estimulando a pulsão animalesca de muitos integrantes de força de segurança que não necessariamente agem mal, mas é um convite. Quem não for muito bem preparado, quem não tiver muitos nervos no lugar, começa a ceder a esse convite. Ele é instigado, ele está dizendo aquela mulher de biquíni andando sozinha, ela é uma assassina, ela está colocando vidas em risco. Eles partem para cima, torcem o braço, a tristemente célebre cena da Praça de Araraquara, uma mulher sendo barbarizada, jogada de bruços no chão, com seu braço torcido. Adriana, uma coleção de cenas de barbaridade, e isso tudo vai precisar ser revisto, porque essas autoridades vão ter que responder por isso. Ana Paula passou nervoso vendo as imagens também, Ana? Adriana, tão difícil de olhar, de continuar olhando, né, para a tela e vendo essa barbaridade, né? 4, 5 homens ali, dando mata-leão no professor. Olha, Adriana, o que assombra e o que deixa a gente assim de queixo caído, não apenas a brutalidade, a força física que foi usada contra aquele rapaz, mas o silêncio das pessoas que gritam aí no Brasil, não aqui nos Estados Unidos, que gritam aí no Brasil contra a força física policial aqui nos Estados Unidos. Essas pessoas que clamam que todo policial abusa do seu poder, abusa das suas armas ou da sua condição de superioridade num encontro com um cidadão civil, essas pessoas que gritam isso dia sim, outro também estão absolutamente caladas quando veem um vídeo desse, de um cidadão que está ao ar livre, não está em aglomeração, não está em multidão. A gente tem que, entre você na internet hoje, depois do nosso programa, e procure um vídeo aí no YouTube de um pastor canadense que colocou a força policial para fora da sua igreja porque eles não tinham um mandado de segurança para entrar na igreja e ele colocou todo mundo para fora. Ele respeitava todas as condições sanitárias hoje previstas aí, higienização das mãos, máscaras, distanciamento. Ele só estava com de 25% a 30% das pessoas da sua capacidade dentro da igreja e ele colocou as pessoas aí
para fora da sua igreja. Então, o conselho que eu já recebi, inclusive de juristas e advogados, é que no Brasil, se não tem mandado de segurança, não pode entrar na sua residência e na sua propriedade. Agora, dessa maneira aí, ao ar livre, estando praticamente sozinho, isso é um absurdo. E o silêncio das pessoas que gritam que forças policiais abusam do seu poder físico, da sua autoridade aqui nos Estados Unidos, estão em absoluto silêncio no Brasil, Adriana. E só lembrando que recentemente saiu um estudo realizado por uma equipe da World Obesity Federation, né, a Federação de Obesidade Mundial aí, dizendo que as altas taxas de obesidade no mundo são uma das principais razões aí que as pessoas estão sendo contaminadas pela Covid, que existe uma correlação grande. O próprio CDC já falou isso também, estudou aí mais de 200 hospitais aqui nos Estados Unidos sobre você ter um sistema de imunidade baixo, você ser obeso e você contrair o vírus. Então, as pessoas têm que sair de casa, Adriana, as pessoas têm que ir para a rua, as pessoas têm que exercitar, fechar praias e deixar o sistema público de transportes completamente lotado. Isso não faz o menor sentido, Adriano. Sim, Ana, eu vou passar a palavra para o Zé comentar agora para a gente também essa cena, mas eu queria trazer uma informação que acaba de chegar. A deputada Carla Zambelli acaba de postar em seu Twitter o seguinte: urgente em Caixa Alta. O juiz da 2ª Vara Federal de Brasília atendeu ao pedido de liminar da nossa ação popular e suspendeu em Caixa Alta também o nome de @Renan Calheiros para a votação que decidirá a relatoria da CPI. A gente vai falar mais sobre esse tweet da Carla Zambelli já. Ela encerra dizendo: agradeço ao doutor Sormani e a todos os apoiadores. Essa vitória é de vocês. Agora, Zé Maria, voltando ao caso do professor de Educação Física, a gente não viu em nenhum momento na imagem ou na notícia esse professor armado oferecendo perigo de ferir os GCM com um tiro ou algo do tipo, hein, Zé? Pois é, olha, Adriana, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Existe até um estudo em psicologia que se chama Síndrome do Pequeno Poder. Isso está comprovado, né? Não é uma violência policial no sentido coletivo, mas de algumas. Essa síndrome descrita pela psicologia, ela leva a pessoas que recebem o poder a usar aquele poder de uma forma autoritária e muito dura, né? Sem se preocupar com as consequências que isso possa ter, até para ele, depois da abordagem, né? Mas também pela coletividade. O Estado, quando abusa, é muito pesado, porque o Estado ele tem que ser forte. Ao Estado é dado o monopólio da violência. Só o Estado pode praticar a violência. E os policiais, quem tem o poder de polícia, exerce exatamente este direito constitucional e legal de exercer o monopólio da violência, que é exatamente esse caso aí. E esta síndrome, quando ataca, ela é devastadora, porque a pessoa tem poder, tem o poder de prender, de subjugar e até de usar armas contra a pessoa, para se ter uma ideia. Então isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina. É preciso treinar, é preciso reciclar policiais em todos os níveis. Esses aí são policiais municipais, a Força Municipal, que talvez, isso depende de cada município, não tenha o treinamento necessário para usar esta, vamos dizer, essa prerrogativa que é de ser policial. Isto é um absurdo, isso tem que ser combatido e é exatamente o ponto que eu queria chegar. O Fiuza fala aí nos humanistas e nos defensores dos direitos humanos de plantão onde estão aqui em Brasília. Os tradicionais estão fora do poder, não foram eleitos. E eles estão no Ministério de Direitos Humanos e da Família. E a ministra Damares tem combatido isso aí, Fiuza. A ministra Damares tem falado contra e procurado uma maneira legal
de punir e evitar isso. O presidente Jair Bolsonaro hoje lá na Bahia, desculpa, lá na Bahia, ele falou exatamente disso, de que não se pode passar por cima da Constituição, acho que é o artigo 5º, de direito de ir e vir, o direito à liberdade. E é isso que os governadores e prefeitos estão fazendo. E nessa fala de hoje, o presidente Jair Bolsonaro deu uma dica que está pensando em agir de uma certa maneira para evitar esse tipo de covardia, esse tipo de exercício ilegal do poder de polícia. Eles têm poder de polícia. E isso aí é, de novo, a síndrome do pequeno poder, descrita na psicologia e já comprovada, que tem que ser combatida e punida, para ficar como exemplo. O presidente Jair Bolsonaro revelou que governadores e prefeitos tentaram, inclusive, veja bem, usar as Forças Armadas para esse tipo de coisa. Pediram uma GLO, garantia da lei e da ordem, para que o Exército fosse às ruas para tirar as pessoas da liberdade de ir e vir. E o governo federal negou, o governo federal não aceitou o GLO. E na fala de hoje, o presidente Jair Bolsonaro dá sinais de que já existe um cansaço e de que o governo central, o governo federal aqui, não vai ficar apenas no sentido de não emprestar às Forças Armadas a esse tipo de ação, mas reagir, ou seja, entrar com a GLO, garantia da lei de ordem, para proteger o cidadão contra esse tipo de profissional. Então é isso. A ministra Damares já falou umas 10 vezes sobre esta irresponsabilidade que é reter cidadãos que têm o direito de ir e vir, e o presidente Jair Bolsonaro negou o uso do Exército para tirar as pessoas das ruas, né? E mais, hoje ele deu uma demonstração clara de que se houver ali reclamação, ele está do lado do cidadão. Então, assim, é preciso entrar um pouco de bom senso nessas figuras que dirigem essas guardas municipais para mostrar o seguinte: eles não têm o direito de impedir uma pessoa de ir e vir, porque isso está na Constituição. Um prefeito não pode fazer leis através de decretos e muito menos mudar a Constituição através de decretos municipais.